Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer 10 incríveis benefícios da meditação que são comprovados pela ciência. No momento em que eu comecei a pesquisar os artigos científicos, eu fiquei impressionado com os benefícios. Então, caso você queira saber mais, na descrição desse vídeo eu deixei vários links com os artigos científicos para que você possa ver com seus próprios olhos os benefícios que a ciência está comprovando sobre a meditação. Então, vamos para o primeiro benefício. O primeiro benefício que eu listei aqui é que a meditação ela pode reduzir a reincidência de depressão. Então, o Mark Williams, que é o autor desse livro aqui atrás, Atenção Plena chama esse livro, ele junto com as pessoas da Universidade de Cambridge e de Toronto desenvolveram um programa de terapia cognitiva baseado em mindfulness para ajudar as pessoas que já tinham passado pelos estágios mais debilitantes da doença. E depois de aplicar esse programa, ficou clinicamente comprovado que a meditação ela pode reduzir em até 50% as crises de depressão. Então foi um resultado tão expressivo que eles classificaram a meditação como uma nova classe de remédios, só que sem os efeitos colaterais que são inevitáveis para quem toma remédios antidepressivos. Além disso, esse programa ele se tornou o programa mais indicado pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido. Então, a meditação tem trazido muitos benefícios contra a depressão. O segundo benefício é que a meditação ela pode reduzir a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG, e transtorno do pânico, muito conhecido também como síndrome do pânico. A gente tem uma área no cérebro chamada amígdala cerebral. Essa área ela é responsável por várias funções. Uma delas é identificar a fisionomia das pessoas. Uma outra função é identificar qualquer tipo de perigo que venha colocar em risco a nossa vida. Então essa área ela foi desenvolvida ao longo de milhares de anos para que a gente pudesse sobreviver quando algum predador aparecesse, por exemplo. Porém, hoje em dia a gente não lida mais com esse tipo de situação, mas a amígdala ela tem disparado em situações que não necessariamente apresenta um risco real para a vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa ela pode entrar em um elevador e se sentir ameaçada ali dentro porque ela não tem como sair dali, é um ambiente fechado, então a amígdala pode disparar e a pessoa começar a ter os sintomas de ansiedade ou de síndrome do pânico, por exemplo. Ou em um metrô, onde tem muitas pessoas, um lugar apertado, ou quando a pessoa vai pegar um avião, por exemplo. Então, uma vez que a amígdala dispara, ela dispara uma reação em cadeia no nosso organismo, né? Então, além da amígdala disparar nesses tipos de ambiente, ela também pode disparar através da imaginação, através dos processos mentais. Se a pessoa ela fica ruminando pensamentos negativos ou pensamentos catastróficos, isso também pode disparar uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico. E quando a pessoa começa a meditar, ela começa a se tornar consciente dos processos mentais, ou seja, ela começa a se tornar consciente dos pensamentos automáticos e de pensamentos intencionais e começa a ter mais controle sobre isso, mais consciência sobre isso e naturalmente ela consegue se desvencilhar desse padrão justamente porque a meditação vai ajudar ela a condicionar o padrão mental de uma outra maneira. Então isso faz com que a amígdala seja menos ativada. Então os estudos mostram que as pessoas que meditam têm uma amígdala cerebral menor, mostrando que de fato as pessoas que meditam têm uma menor atividade da amígdala, que é uma área muito ligada à ansiedade e a estresse, por exemplo, que é o que eu vou trazer agora no próximo benefício. O terceiro benefício é que a meditação ajuda a reduzir o estresse e a síndrome de burnout. Então o estresse ele é uma resposta do nosso corpo a determinadas circunstâncias de pressão, por exemplo. E a síndrome de burnout é o esgotamento extremo, muito relacionado ao ambiente de trabalho. Então, como eu mencionei, a amígdala ela também é conhecida como o centro do estresse. Então, uma vez que ela dispara uma reação em cadeia, né?
no nosso organismo para que a gente tenha a condição ou de lutar ou de fugir. Uma das coisas que acontece é um aumento da produção de cortisol, que também é conhecido como hormônio do estresse. Então, uma vez que esse hormônio ele é produzido em maior quantidade, ele direciona a energia do organismo para os músculos para que a gente tenha essa condição de reagir. Então, isso é um mecanismo natural do nosso corpo, né? Porém, quando isso começa a acontecer em circunstâncias que não apresentam perigo real, de uma forma mais constante, no médio e longo prazo, isso pode acarretar muitos problemas. Então, por exemplo, uma vez que a gente tenha mais energia direcionada para os músculos, as outras partes do nosso organismo começam a ficar sem energia, como, por exemplo, o sistema imunológico. Ou então, as pessoas que apresentam, por exemplo, síndrome de burnout podem ter uma falha na memória. Então, as pessoas que passam pela síndrome de burnout, elas perdem completamente o ânimo, elas se sentem esgotadas, elas caem completamente o rendimento no trabalho. A meditação, ela ajuda, como eu comentei, reduzindo os estímulos na amígdala, onde, uma vez que a gente diminui os estímulos na amígdala, como uma reação em cadeia também, todas as outras coisas maléficas que viriam a acontecer por causa disso também são amenizadas. Além disso, a pessoa começa a se tornar mais consciente do mundo interno e também consciente da tensão corporal. Então, uma vez que ela se flagra tensa, ela consegue, de uma forma intencional, relaxar e também começa a conectar isso com o tipo de pensamento que ela tem na mente. Então, ela vai se flagrar tensa e ver que os pensamentos que ela está cultivando nesse exato momento não é um tipo de pensamento que vai gerar bem-estar. Então, esse tipo de autoconsciência começa também a gerar uma diminuição do estresse. O quarto benefício é que a meditação pode reduzir os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece em pessoas que passaram por eventos emocionais significativos graves. Então, se a pessoa sofreu violência na infância ou abuso sexual na infância, ou até na vida adulta, se ela passou por uma violência, se ela presenciou um assalto, ou se ela é uma pessoa que foi para a guerra e presenciou coisas catastróficas, é possível que essa pessoa desenvolva sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, foi feito um estudo onde pegaram veteranos de guerra e compararam um grupo controle com um grupo que iria passar por um programa de meditação transcendental. Então, depois do programa de meditação transcendental, as pessoas que passaram pelo programa diminuíram em até 50% a quantidade dos sintomas. Então, isso foi um resultado muito expressivo e, além disso, esse resultado ele começou a aparecer em algumas revistas e, como consequência, o Pentágono foi e investiu 2,5 milhões para fazer um estudo em grande escala. E eles constataram os melhores resultados que eles já tiveram comparado a outros tipos de tratamento. E como consequência, a Universidade Norwich, que é a academia militar mais antiga dos Estados Unidos, implantou a meditação transcendental como parte do treinamento. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é um problema muito grave e a meditação tem trazido muitos benefícios nessa direção também. O quinto benefício é que a meditação ela tem o poder de aumentar a felicidade e o bem-estar. É natural que quando a gente diminua a ansiedade, diminua o estresse, o bem-estar ele naturalmente melhora. Porém, os estudos mostram que a meditação ela ativa algumas áreas relacionadas às emoções positivas, como felicidade, empatia e compaixão. Então, os estudos que fizeram mapeamento dos cérebros de meditadores, eles mostraram que as pessoas que meditam são mais felizes do que a média das pessoas. Além disso, a meditação, no longo prazo, ela tem o poder de modificar fisicamente o cérebro das pessoas. Então esse efeito é conhecido como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se ajustar às experiências que ele vivencia. Então, no longo prazo, a pessoa passa a ser mais feliz do que triste, a ser mais alegre do que agressiva e mais despreocupada do que preocupada, por exemplo. Então a meditação ela tem o poder não só de
manter o bem-estar como aumentar esse bem-estar ao longo do tempo. Então as pessoas que meditam, elas vão aumentando o nível de felicidade ao longo do tempo. Então é um resultado muito benéfico, muito expressivo relacionado ao bem-estar. O sexto benefício é que a meditação fortalece o sistema imunológico. Então eles pegaram um grupo controle e um grupo de meditadores. E os estudos mostraram que o sistema imunológico das pessoas que meditavam respondeu de uma forma muito mais eficiente comparado ao sistema imunológico das pessoas que não meditavam. Então, esse é mais um benefício que a meditação pode trazer. Isso faz muito sentido quando a gente analisa o benefício que eu trouxe agora há pouco, onde quando a pessoa tem um alto nível de estresse, o sistema imunológico dela fica defasado e não consegue responder adequadamente. Então faz muito sentido esse benefício aqui também. O sétimo benefício é que a meditação pode ajudar a reduzir problemas com câncer e problemas cardiovasculares. Foi feito um estudo pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, onde esse estudo demorou 19 anos, foi o estudo mais longo que eu encontrei nas minhas pesquisas. E os estudos mostram que a meditação ajudou a reduzir em até 30% as mortes ocasionadas por doenças cardiovasculares e ajudou a reduzir em até 49% as mortes por câncer. Então, um resultado realmente impressionante, um resultado muito expressivo e relacionado ao câncer e a problemas cardiovasculares. O oitavo benefício é que a meditação ajudou a reduzir dores crônicas. Então, em alguns estudos mostram que a meditação ajudou a reduzir a dor em até 57% e a reduzir a intensidade da dor em até 47%. E uma curiosidade é que os remédios que são feitos para alívio da dor têm uma eficácia média de 25%. Ou seja, a meditação também tem uma eficiência muito grande contra dores crônicas. O nono benefício é que a meditação melhora a performance do cérebro. Então, vários estudos mostram que a meditação aumenta a performance do cérebro. Fazendo mapeamento através de ressonância eletromagnética no cérebro de meditadores, eles constataram que as pessoas que meditam têm um aumento na massa cinzenta. O aumento da massa cinzenta está relacionada ao aumento do número de neurônios e também das conexões. Então, áreas relacionadas à atenção, raciocínio e memória, e principalmente a transformação de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Foi feito também um mapeamento com o cérebro de meditadores de meia idade, de 40 a 60 anos de idade. E eles constataram que o cérebro dessas pessoas tinha uma idade de uma pessoa de 25 anos, um resultado muito expressivo. Além disso, mapearam o cérebro de monges e verificaram que eles tinham cerca de 30 vezes mais ondas gama no cérebro. As ondas gamas são relacionadas à inteligência, compaixão, autocontrole e felicidade. E o último benefício é que a meditação ela tem o poder de aumentar a longevidade. A ganhadora do Prêmio Nobel, Elizabeth Blackburn, descobriu que a meditação ela provoca alterações genéticas no tamanho dos telômeros. Então, os telômeros são sequências repetitivas de DNA que existem nas extremidades de todos os cromossomos humanos. Os telômeros estão associados ao envelhecimento das células. Telômeros curtos é um sinal de envelhecimento acelerado. A meditação desacelerou o encurtamento dos telômeros. Então, nos estudos mostram que as pessoas que meditaram um pouco mais de 10 minutos por dia durante 2 meses aumentaram a produção de uma enzima chamada telomerase em 43%. Essa enzima ela é responsável por desacelerar o encurtamento dos telômeros. Então, as pessoas que têm um telômero maior têm uma expectativa de vida maior também, como mostram os estudos. Além disso, naquele estudo que eu trouxe falando de problemas cardiovasculares e de câncer, que foi o maior estudo que eu encontrei, de uma forma geral, a taxa de mortalidade diminuiu em 23%, ou seja, um resultado muito expressivo também. Então esses foram alguns benefícios da meditação, eu acredito que são motivos suficientes para a gente considerar colocar a meditação no nosso dia a dia. Se você quiser mais informações, acesse incrívelvida.com.br. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.